A autoconfiança é um combustível que ajuda a gente a chegar onde a gente quiser na nossa vida. Só que existem 5 armadilhas que fazem a gente perder a nossa autoconfiança e alimentar a nossa insegurança. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Quais são essas 5 armadilhas e como vencê-las? Insegurança. Quantas vezes já saiu da sua boca a frase: o meu problema é que eu sou uma pessoa insegura, eu não me sinto confiante, eu tenho medo, às vezes parece que nunca me sinto pronta, e aí a gente acaba nessa fala toda alimentando uma insegurança, alimentando medos dentro da gente que fazem com que a gente paralise a nossa vida, que a gente não realize os nossos sonhos, e isso mina a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então a insegurança, ela é um sintoma de mulheres e de homens que não têm autoestima e que não têm autoconfiança. E existem armadilhas que fazem com que a gente alimente ainda mais essa insegurança. E qual é o problema da gente alimentar a insegurança? Porque a insegurança, ela coloca a gente num ciclo, que eu chamo do ciclo da frustração. Eu me sinto uma pessoa insegura, então, por me sentir uma pessoa insegura, eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Por não fazer o que eu preciso fazer, eu não tenho resultado. E por não ter resultado, eu me sinto cada vez mais insegura. E aí eu continuo presa nesse ciclo. Isso gera ansiedade, isso pode gerar depressão, isso pode fazer com que eu desista dos meus sonhos e realmente prejudique a minha vida, causando até problemas financeiros. Tem muitas mulheres, muitos homens que estão vivendo com problemas financeiros porque não confiam em si, né? Não se sentem capazes de tirar os projetos do papel, de realizar coisas. Então, a gente às vezes vê pessoas com sonhos grandes, com várias coisas lindas no coração, mas que por não ter autoconfiança, por estar sempre alimentando essa insegurança, acabam não avançando na vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como vencer essa insegurança? Como alimentar a nossa autoconfiança? E eu vou compartilhar 5 armadilhas e como sair delas. Antes disso, eu queria lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, toda segunda-feira às 13 horas tem um programa Essência inédito no ar. Então se inscreve aqui no canal da G-Prime TV, é só você clicar aqui embaixo ou procurar G-Prime TV BR e se inscrever para receber todo o nosso conteúdo. E caso também você queira assistir os outros programas Essência, se você perdeu algum, você pode se inscrever no canal do Essência Programa. Lá tem vários programas sobre vários temas relacionados a bem-estar, inteligência emocional, autoestima e autoconfiança. Combinado? Então já se inscreve para você não perder nada. A gente está recebendo muitos comentários de pessoas que realmente estão transformando a vida, as relações, a forma de se enxergar, de se colocar através dos nossos conteúdos. Então, eu te garanto que vale a pena, tá bom? Bom, outra coisa também, antes de falar sobre essas 5 armadilhas, eu anotei aqui as principais armadilhas. Eu quero te convidar a preencher a nossa pesquisa, a fazer parte da nossa pesquisa, e você vai ganhar um e-book. Assim que você terminar de preencher essa pesquisa, que é super rápida, você vai receber no seu e-mail um e-book muito especial, que foi escrito por mim, chamado Difícil é Não Se Amar. Você vai receber um conteúdo exclusivo sobre autoestima, sobre como você ser uma pessoa mais segura, mais confiante nas suas relações e na sua vida. Essa pesquisa é bem rápida, é só para a gente entender que tipo de conteúdo vocês querem receber mais, quais são as sugestões que vocês dão para poder melhorar o nosso programa e de alguma forma você vai contribuir e fazer parte do nosso programa, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre essas armadilhas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a insegurança, ela é um estado. Ninguém é uma pessoa insegura. As pessoas estão inseguras ou seguras. E aí existe um exercício, uma ferramenta que eu vou ensinar no final do programa, que é muito poderosa. É uma ferramenta muito poderosa para você sair do estado de insegurança e entrar no estado de segurança. Então, a primeira coisa é você parar de falar que você é uma pessoa insegura. Para de falar. Eu sou insegura. Não, você pode até falar, eu estou me sentindo insegura nessa situação. Porque quando a gente fala que a gente é, isso tem um peso muito forte. Quando a gente fala que a gente está, quer dizer que é um estado que pode ser mudado. E isso muda tudo. Então, nunca mais saia da sua boca a frase, eu sou uma pessoa insegura.
E você pode dizer sim em algum momento, eu estou me sentindo insegura agora. E a partir do momento que você entende que é um estado que pode ser mudado, você pode olhar para ele e você pode identificar o que está te causando essa insegurança, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo, refletir aí na sua casa, para tentar dar um nome para sua insegurança. O que faz você acreditar que você é uma pessoa insegura? E aí, se você quiser, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber e também poder responder vocês. Mas muitas pessoas respondem, ai, Bruna, eu me sinto uma pessoa insegura porque eu tenho medo de falar em público. Aí eu falo, ok, então a gente precisa trabalhar o seu medo de falar em público, que te faz se sentir insegura. A causa é essa, né? Mas a insegurança é como você se sente. Ah, eu me sinto uma pessoa insegura porque eu tenho medo do novo, eu tenho medo do desconhecido. Ok, vamos trabalhar o medo do novo. Vamos trabalhar o medo do desconhecido. A insegurança é uma coisa muito abstrata. E tudo que é muito abstrato a gente não consegue trabalhar. Por isso que é muito importante a gente identificar o que faz a gente se sentir uma pessoa insegura e trabalhar o que faz a gente se sentir assim, tá? Então, esse é um primeiro passo. E aí, quais são essas armadilhas, então, que alimentam a nossa insegurança e faz a gente ficar presa nesse ciclo? E antes de falar das armadilhas, eu queria falar do impacto que isso tem na nossa vida. Então, pessoas inseguras, por exemplo, no relacionamento, são pessoas que não se posicionam, que têm medo de perder o parceiro, são pessoas que têm a tendência de ser ciumenta, de ser dependente emocional, que muitas vezes vê o parceiro como alguém superior e se coloca numa situação inferior, se vê abaixo, então acaba desenvolvendo essa dependência. Na vida profissional, pessoas inseguras não se arriscam, não se colocam em projetos novos, elas têm medo do novo, elas têm medo de errar, o medo de errar que paralisa, ou ela não fala o que ela pensa, ela não tira os projetos do papel, porque no fundo ela não se sente pronta. Pessoas inseguras podem ter muito problema com o espelho também, com a própria imagem, de não gostar do que vê no espelho, de se achar inferior a todo mundo, de se comparar demais. Pessoas inseguras podem ter a tendência, além de se comparar, de se sentir desmotivada. Por quê? Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas eu não me sinto segura, não me sinto confiante. Então isso pode se desdobrar como? Ah, eu não me sinto motivada para fazer aquilo, porque no fundo eu não me sinto capaz. Então, muitas pessoas também podem confundir isso. Às vezes não é falta de motivação. Às vezes você precisa trabalhar mais a sua autoconfiança para você se sentir capaz de realizar aquilo e isso vai fazer você se motivar a realizar. E também pessoas inseguras têm a tendência de se sentir impostoras, ou seja, de sentir que estão enganando as pessoas e que em qualquer momento vão ser descobertas, porque, poxa, por fora eu pareço uma coisa, mas por dentro eu estou sentindo outra. E é muito ruim viver com essa sensação de insegurança. Eu lembro que antes de eu trabalhar minha autoestima, antes de eu me trabalhar, eu vivia com essa sensação constante de que eu nunca podia me sentir quem eu era, onde eu estava. De que eu nunca estava fazendo a coisa certa no lugar certo. Parecia que sempre eu estava devendo, que sempre eu nunca era, que não era suficiente, que todo mundo era melhor que eu. E aí, quando a gente alimenta muito essa nossa insegurança, a gente entra num processo de autorrejeição, onde a gente perde a admiração que a gente sente por você. Então, às vezes, você é uma pessoa que não se admira, você é uma pessoa que não se incentiva, você não se... Sabe, a pessoa, às vezes quando a gente quer um incentivo de alguém, que alguém fala, meu, vai lá e faz, eu acredito em você. A gente precisa ser essa pessoa na nossa vida em primeiro lugar. Eu preciso me motivar, eu preciso me admirar, independente dos meus erros, independente dos meus acertos, tá? E aí, quais são essas armadilhas, então? E a primeira delas tem a ver com isso que eu tô falando agora, da gente se incentivar. Foco nos erros. A pessoa que é insegura, ela tem a tendência de focar só no que está errado, só no que não está bom. Então, chega no final do dia, ela vai ter a tendência de fazer o quê? De pensar só no que deu errado. Ela vai pensar no que deu errado, no que ficou para amanhã, no que ela fez de ruim, de negativo, no que ela adiou. Dificilmente ela consegue buscar o que deu certo, o que eu fiz de bom. Então, a mente dela fica focada no erro. E como que a gente não cai nessa armadilha? Treinando a nossa mente para buscar o que é bom. Então, da mesma forma que você deita na cama e pensa no que você fez de errado, isso é inevitável, a gente vai pensar o que não deu certo,
o que não foi legal, o que ficou para amanhã, poxa, eu procrastinei de novo. Da mesma forma que você fica ali se diminuindo, com aquela sensação de que você não fez nada, de que você não é bom o suficiente, você vai treinar a sua mente, e aí é um exercício mesmo que você vai ter que lembrar de fazer. Ah, tá bom, eu não fiz isso, mas o que eu fiz hoje? O que foi bom? Aonde que eu acertei? Do que eu posso me orgulhar no dia de hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer antes de dormir. Porque senão sempre, todo dia, você vai dormir com aquela sensação de que você não fez o suficiente. Então, quando você se pergunta do que eu posso me orgulhar hoje, você está treinando a sua mente a tirar o foco do negativo. E isso te ajuda a ser uma pessoa mais segura. Isso te ajuda a validar aquilo que você faz. Essa é a primeira armadilha, o foco no erro, e é assim que você vence ela. A segunda armadilha que eu quero compartilhar com você é a falta de autovalor. É quando eu não me valorizo, mas eu sempre espero que o outro me valorize. Então, eu fico na dependência emocional. Eu não reconheço o que eu faço, eu não me elogio, eu não reconheço o meu esforço, mas eu quero que todo mundo me aplauda, mas eu não me aplaudo. Então, a falta de autovalor, por mais que as pessoas me aplaudam, sempre vai faltar o aplauso mais importante, que é o meu. E aí, por mais que eu receba de todo mundo, sempre vai existir aquela sensação de que falta alguma coisa, e realmente falta o meu aplauso. Eu queria aproveitar e falar também, indicar um livro para você que está assistindo esse programa, que fala muito sobre isso, chama Ego Transformado. Nesse livro, a Madonna conta a história dela, onde ela fala que, por mais que ela faça, por mais que ela seja mundialmente reconhecida como uma estrela, ela sempre acorda e dorme com a sensação de que ela não fez o suficiente. E ela sempre está se perguntando como ela pode ter mais, como ela pode ser mais reconhecida. E eu, como especialista em autoestima, né, com toda humildade, identifiquei ali na Madonna, nessa leitura, o quê? Poxa, se ela começar a se aplaudir, talvez ela vai conseguir viver um pouco mais em paz com isso, porque percebe que é uma busca, que é uma mulher que tem o mundo aos pés dela, mas mesmo assim, ela fala no livro que ela não se sente suficiente nunca. Por mais que ela esteja no melhor lugar do mundo, ela não consegue sentir, por mais que ela tenha o mundo inteiro aplaudindo ela, parece que falta algo, e realmente falta ela, né? Assim, olhando no mundo carnal nosso aqui, no mundano, né? Nem vou entrar em relação a Deus, porque não é o foco, mas ela com ela mesmo, sabe? Então, a partir do momento que ela começa a se reconhecer, a partir do momento que você se reconhecer, você vai se sentir reconhecida, ainda que o mundo não te reconheça. Porque tem pessoas que não têm 1/100º do que a Madonna tem de reconhecimento externo, mas se sente satisfeita com quem é. Por quê? Porque ela tem esse alto valor, ela tem a identidade dela firmada. Então, leia esse livro, Ego Transformado, eu tenho certeza que você vai entender bastante sobre o que eu tô falando, vai te ajudar também a trabalhar essa questão da sua insegurança e do seu ego, tá? O terceiro ponto que eu anotei aqui é a dúvida. A dúvida de como a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente se propõe a fazer. Como eu vou conseguir alcançar o lugar que eu quero alcançar? O como, eu falo que as perguntas mais pesquisadas no Google começam com a palavra como. As pessoas querem saber como fazer tudo. Como emagrecer, como se amar, como não sei o quê, como não sei o quê. E aí o que acontece? A gente quer saber, a gente às vezes pensa em algo, a gente quer saber como que a gente vai conseguir aquilo. Só que o como, gente, é uma coisa que aparece no caminho. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente vai ter uma trajetória na nossa frente, mas eu preciso saber como eu vou dar o meu próximo passo. Qual é o próximo passo que eu preciso dar? E depois que eu der, eu vou dar o próximo. E depois eu vou dar o próximo. E depois eu vou dar o próximo. Claro que a gente tem que ter uma visão geral de como a gente vai conseguir as coisas, mas a gente não pode buscar por essa certeza absoluta que a gente busca. A gente busca, às vezes, uma certeza absoluta. Eu quero saber exatamente o que eu preciso fazer. E por a gente não saber, porque nem tudo depende da gente, as coisas mudam, os obstáculos acontecem, os imprevistos acontecem, a gente carrega essa insegurança, essa sensação, mas eu não sei como, então eu me sinto insegura, eu não me sinto pronta, a hora não é agora. Então a dúvida, a busca pela certeza, sendo que nada é certo, tudo está em constante movimento, né? O mundo está em constante movimento, o dia, a noite, a natureza, as estações, tudo muda o tempo todo. E a gente às vezes vive em busca de uma constância que faz a gente parar para se questionar, mas será que eu estou fazendo alguma coisa de errado?
Por que que eu não tô conseguindo ir para frente? Isso vai alimentando, é uma grande armadilha da insegurança, é a gente querer buscar verdades absolutas, respostas certas e caminhos super concretos. Não tem como. A gente tem que confiar na gente, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que estar alinhado com o nosso caminho, com os nossos objetivos, com o nosso propósito e caminhar. A nossa parte é estar em movimento. Mas muitas vezes a busca pelo como paralisa, faz a gente não se colocar em movimento, porque a gente nunca vai ter a resposta completa de como conseguir as coisas. Mas a gente pode ter a resposta do quê? Qual o próximo passo que eu preciso dar? Qual o próximo? E assim a gente dá um passo de cada vez. Outra coisa que eu anotei aqui, outra armadilha, né? A quarta armadilha é o perfeccionismo. Então a gente já tem programas aqui gravados só sobre esse assunto, perfeccionismo. Então a busca pela perfeição, essa autocobrança excessiva, faz a gente... Então imagina, você está buscando uma coisa que não existe. Óbvio que você vai se sentir uma pessoa insegura. Se eu estou buscando ser perfeita e a perfeição é inalcançável para mim, quando que eu vou me sentir segura? Eu não vou me sentir, porque eu estou buscando algo que não existe. Então, essa sensação, né, de eu quero fazer tudo perfeito, eu não posso errar, eu tenho que ser suficiente em todos os lugares, todas as pessoas precisam gostar de mim, e isso faz eu sentir a fraude, sabe? Porque nunca vai acontecer. E às vezes eu tento mostrar isso do lado de fora, eu tento mostrar que eu sou muito boa, que eu sou super segura, mas do lado de dentro só eu sei o tanto que eu carrego de insegurança, de medos, e aí isso faz com que eu também caia nessa armadilha e mine a minha autoconfiança. E por último, que eu anotei aqui, e aí como que eu venço isso, né? Principal chave, aí eu quero deixar você... falar para você ir lá no canal do Programa Essência, pesquisar o programa que fala sobre perfeccionismo e assistir. Mas uma das chaves muito importantes é o quê? Você buscar excelência. Para de buscar perfeição e busca excelência. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. E a perfeição não vai existir. E aí já indo para o quinto ponto, que tem a ver com o quarto, né? A quinta armadilha, é a falta de preparo. Às vezes a gente não se prepara o suficiente para situações. Então, por exemplo, eu venho gravar aqui o programa para vocês, a gente entra aqui para fazer, para entregar o conteúdo para vocês, eu me preparo para isso. Então, eu faço a minha parte para eu me sentir segura. Então, muitas pessoas não se sentem seguras porque não se preparam o suficiente. E aí, se você não domina um assunto, obviamente que vai te dar branco, você vai sentir medo, você vai questionar se você é capaz, se aquilo é para você. Então essa é uma grande armadilha. Eu fico só presa no que eu quero, no planejamento, mas eu não me preparo da forma como eu deveria me preparar para entregar aquilo que eu quero entregar, para fazer aquilo que eu quero fazer. Então a falta de preparo é uma grande armadilha também, que mina a autoestima, a autoconfiança de muitas pessoas. A gente às vezes olha uma mulher segura e a gente acha que ela é segura. Eu olho uma mulher confiante, uma mulher poderosa, e eu sou a prova viva, eu posso falar para vocês, eu era muito insegura. E a minha segurança, a minha autoconfiança foi uma coisa construída nos últimos anos. É uma coisa que eu preciso ativar todos os dias. Essa mulher segura que existe dentro de mim, esse estado de segurança. Então a gente às vezes olha uma mulher segura e a gente acha que ela nasceu daquele jeito. E de fato, muitas pessoas desde a infância foram incentivadas a acreditarem em si, a confiarem nelas, mas é a minoria. A gente cresce muito inseguro porque a gente erra muito, a gente é muito corrigido, faz parte da nossa educação. Mas a segurança é uma coisa, a confiança é uma coisa que precisa ser construída ao longo da nossa vida. Através do quê? Dessas ferramentas que eu estou ensinando aqui nesse programa e em todos os outros programas também, tá? Então você pode construir essa segurança que vai fazer você se sentir, vai fazer você se encher desse combustível que é a autoconfiança. Porque a autoconfiança é um combustível que todo mundo precisa para viver uma vida de realizações. Seja a realização no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Se você não confia em você, o mundo pode confiar que nunca vai ser suficiente. Confiar em você é o passo mais importante que você precisa dar para você tirar projetos do papel, para você viver relações saudáveis. Isso é
impossível, é indiscutível, porque você pode ter estudo, você pode ter técnica, você pode ter estudado nos melhores lugares do mundo, com os melhores professores do mundo, você pode ter um QI super elevado, ser uma pessoa super inteligente, mas se você não confia em você, você não sai do lugar. Então, é um combustível que precisa ser alimentado e treinado todos os dias. Como? Fazendo tudo que eu acabei de falar. Foca no que você fez de bom, se valoriza, né? Reconheça o seu esforço por trás das coisas que você faz. Não dependa só da aprovação das pessoas. Se aprove, se elogie. E aí você vai se alimentando isso dia após dia. E para fechar o nosso programa de hoje, lembra que eu falei lá no começo que eu ia passar um exercício poderoso, que é para você ativar essa segurança no seu dia a dia. O que você tem que fazer? Você vai escrever numa folha de papel quais são as maiores conquistas da sua vida, as coisas que você superou na sua vida e que fizeram você chegar até aqui. Talvez você possa até fazer um mural de fotos desses momentos, as coisas mais incríveis que você conquistou. As maiores superações que você teve desde o dia que você nasceu, até a sua primeira bicicleta, o primeiro carro que você comprou, a faculdade que você passou, o seu casamento, alguma viagem que você fez, alguma doença que você superou. Coloca tudo isso numa folha, de preferência em foto, ou escreve. E todo dia quando você acordar, antes de você pensar o que você tem para fazer naquele dia, você vai olhar para essa folha. E você vai ativar o quê? Essa segurança. Se eu fui capaz de realizar tudo isso, por mais que eu não saiba como eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu sei que eu sou capaz. Porque se eu já fui capaz de realizar tudo isso. Porque senão a gente só fica olhando para o que falta. Se eu acordar todo dia e pensar no que falta eu fazer, eu só estou olhando para o que falta. E isso não alimenta a minha autoconfiança, isso alimenta a minha insegurança e aquela sensação de que falta muita coisa, de que eu ainda não fiz o suficiente. Então, eu chamo isso de mural de conquistas, mural de sonhos e superações. Faça o seu mural de conquistas, faça o seu mural de sonhos e olhe todos os dias para ele. Antes de sair para o seu dia, no momento ali que você vai entregar o seu dia para Deus, você vai pedir para ele te direcionar, olha para isso e diga para você internamente, eu sou capaz. Se eu fui capaz de tudo isso, eu vou ser capaz a partir de agora também. Então, assim, a gente alimenta a nossa segurança e a gente se desconecta dessa insegurança. Porque a insegurança está lá. O que eu preciso fazer é me conectar com a segurança que existe em mim, porque ela existe em mim, em você. Eu faço isso, dá certo e é possível para você também. E agora a gente vai responder as perguntas sobre insegurança que a Jéssica trouxe. Então, Jéssica, bora, porque eu estou pronta aqui para responder as perguntas de vocês sobre esse assunto. Então, Jéssica, bem-vinda. Vamos para as perguntas de hoje? Bora. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é da Vanessa. Tenho medo de falar em público. Isso tem a ver com insegurança? Totalmente. Medo de falar em público. Eu acho que esse tema merece um episódio. Porque é muito comum. Bora, vamos marcar um episódio sobre isso, já. Vamos anotar. Mas, assim, medo de falar em público é medo de rejeição. Medo da exposição, medo do que as pessoas vão pensar. E isso revela, assim, uma grande insegurança, mas existem ferramentas para a gente lidar com isso. E a primeira delas, que eu já vou deixar aqui, depois eu vou gravar o programa, mas vou deixar uma ferramenta poderosa. Se conecte com a sua mensagem. Qual a mensagem que você quer falar diante do público? Porque é a sua mensagem que vai te ajudar a chegar a ir lá e enfrentar o seu medo, porque o medo não vai passar. Mas se você estiver conectada com a sua mensagem, com o seu propósito, isso precisa ser mais forte do que o seu medo. Aí você se conecta com a sua mensagem, acessa a sua força, olha para o seu mural de conquistas que eu ensinei a fazer no programa, tudo que você já conseguiu fazer, todo o seu potencial, vai lá e fala. Tá? Então, assim, é romper com esse medo, fazendo o que precisa ser feito. A próxima pergunta é da Débora. Mesmo quando dou o meu melhor, ainda fico achando que poderiam ter escolhido alguém melhor. Como me livro disso? Vamos lá. E aí aqui existe duas coisas que eu identifiquei na sua fala, Débora. Complexo de inferioridade e comparação, né? Uma coisa tá ligada na outra. Então, assim, primeiro, para de olhar para o lado, de olhar para as outras pessoas. Se você foi escolhida para alguma coisa, você tem que confiar nisso. Eu lembro que quando eu era muito insegura, antes de trabalhar minha autoestima, eu lembro que eu tinha um namorado e eu sempre pensava, por que ele tá comigo e não com outra? Eu sempre falava, mas por que ele tá comigo e não com outra? Porque isso revela uma fraqueza minha, uma insegurança minha. E isso aconteceu por quê? Porque eu não enxergava o meu valor.
Eu só conseguia ver valor nos outros. Então, quando eu comecei a curar minha autoestima, eu lembro que um dos exercícios que eu fiz foi esse. O que que eu enxergo nos outros que eu não tô enxergando em mim de bom? Sim. Né? O que que eu ofereço para os outros, para as pessoas que eu amo, que eu não tô oferecendo para mim? Então, é sair do outro, sair do externo e se conectar com você e com o seu valor também, tá? Porque você é merecedora. Se as coisas chegaram até você, é porque você é capaz e merecedora. Então, se apropria disso. A gente tem que se apropriar disso. E para fechar com chave de ouro, Vamos lá. é a pergunta da Rafaela. Eu sou muito insegura no meu relacionamento, mas no meu trabalho não. Por que isso acontece e como mudar? Muito comum, tá? Nem sempre uma pessoa insegura no relacionamento é insegura no trabalho. Isso tem muito a ver com as projeções. Quem é a pessoa que você está projetando no seu relacionamento? Então, por exemplo, às vezes você teve um problema com seu pai. Ah, não se sentiu amada o suficiente, ou ele te cobrava demais, ou ele te diminuía e tudo mais. Então, é natural que você vai projetar isso no seu relacionamento. Mas tem pessoas que não vai projetar no marido, vai projetar no chefe. Ou num funcionário, num colaborador. Então, isso tem muito a ver com as projeções que você está fazendo em cada lugar. Tem pessoas que são inseguras em tudo, né? Eu sou insegura no trabalho, eu era assim, eu era insegura em todas as áreas da minha vida. Tem pessoas que não, ela é a super mulher e no trabalho não. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho para uma empresa, com uma diretora de uma empresa, e ela estava falando o seguinte, ela falou, Bruna, eu trato as minhas lideradas como filhas. Eu passo a mão na cabeça, eu sou um amorzinho, e aí eu sinto que eu não coloco elas pra frente, não levo elas pra superar, né? Só que na minha casa, eu não sou assim com as minhas filhas, eu sou diferente. Com as minhas filhas eu sou firme, eu castigo, eu puno elas, eu falo o que eu tenho que falar. Eu falei, então você percebe que você tem as duas coisas. O que você precisa fazer é trocar um pouco. É ser um pouco mais amorosa com as suas filhas e ser um pouco mais firme com as suas lideradas. Porque a gente tem tudo isso dentro da gente. Só que aonde a gente projeta cada coisa tem a ver com as nossas buscas, com as nossas necessidades emocionais. Então, se você é uma mulher segura no seu trabalho, você consegue levar essa segurança para o seu relacionamento. Basta você querer. Basta você se apropriar. Essa mesma mulher que vai trabalhar, que você acessa, você vai levar essa mulher para o seu relacionamento e você vai mudar a sua postura lá. É possível, claro, aplicando tudo que a gente falou aqui no programa, olhando profundamente para a sua história de vida, porque não existe mágica. A gente estava até conversando isso aqui nos bastidores, né, hoje. A gente ensina muitas ferramentas, mas nada é do dia para a noite, né? As ferramentas que eu compartilho com vocês aqui são coisas que eu trabalho em mim, são coisas que muitas que eu desenvolvi, mas que são anos me autoconhecendo, me trabalhando sem parar. E o dia que a gente parar, quem que vai vir à tona tudo de novo? As emoções. As emoções não tem como a gente fugir, elas estão o tempo todo acontecendo, elas estão o tempo todo sendo gatilhos que estão sendo disparados, emoções afloradas. Então, se eu parar de olhar para mim, se eu entrar no automático, elas vão dominar a minha vida. Então, o nosso papel é sempre estar atento, praticando o autoconhecimento, sempre buscando melhorar a cada dia e desenvolver essas habilidades, que isso é uma chave que eu virei na minha vida, já. Foi entender que inteligência emocional, autoestima, autoconfiança, saúde mental, bem-estar são habilidades que podem ser desenvolvidas. Não é uma coisa que a gente nasce com isso e pronto, não. Então, quando eu entendo isso, que são habilidades e que depende de mim desenvolver, eu consigo vencer a maioria das coisas que eu quero. Mas eu tenho que entender que é um processo, que é uma caminhada e que não tem fim. É um trabalho de formiguinha, né? É um caminho sem volta. É um trabalho de formiguinha, um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez e um caminho sem volta. E isso é o que vai fazer realmente você um dia chegar. Eu senti isso, um dia eu acordei, eu falei, tô diferente, eu sinto que eu tô mais equilibrada. Eu sinto que eu tenho mais inteligência, eu tenho mais ferramenta para lidar com as minhas questões emocionais. Mas por quê? De tanto fazer e nunca parar. Né? A gente não querer se vitimizar diante de uma situação, se colocar como uma pessoa que não tem autorresponsabilidade. Não, crescer e ter autorresponsabilidade é tudo, porque aí a gente consegue direcionar a nossa vida como a gente quer. Perfeito. É isso? É isso, então. Então, vou esperar você no nosso próximo programa para mais perguntas. A galera tá respondendo a pesquisa?
Tá respondendo. Continuem, viu? Continuem a responder porque tá lotado de gente lá já. Maravilhoso. Então, a gente vai deixar o QR Code na tela para vocês responderem a nossa pesquisa e participar da construção do nosso programa, né? Da gente melhorar o nosso programa. Então, são perguntas rápidas, em 2 minutinhos você responde. E aí, no final, quando você enviar a sua pesquisa, você ainda vai ganhar um e-book Difícil é Não Se Amar. Você leu? Eu li. Maravilhoso. Com certeza. Maravilhoso, gente. Foi um dos primeiros e-books que eu escrevi. E é um conteúdo muito, muito profundo, muito rico. E eu tenho certeza que você vai gostar. Certo? Certo. Obrigada, Gé, mais uma vez. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês estão gostando, se vocês têm sugestões de temas também. A gente vai adorar saber e responder vocês, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.